Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito do Consumidor aqui do projeto Advocacia Pública do GRAN Cursos Online. Sou a professora Simone Magalhães e a nossa aula de hoje será sobre Política Nacional das Relações de Consumo e Direitos Básicos do Consumidor, tá bom? Portanto, hoje estaremos ali nos artigos 4º, 5º e 6º do CDC, tá bom? Artigo 4º, Política Nacional das Relações de Consumo. Artigo 5º, os instrumentos para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo. E o artigo 6º, Direitos Básicos do Consumidor, tá bom? Eu já adianto para vocês que artigo 4º e artigo 6º, eles são fundamentais para toda a estrutura do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Ou seja, em qualquer momento em que decidimos, em que interpretamos alguma coisa dos outros artigos da legislação consumerista, na verdade, essa interpretação ela é pautada, é baseada nos artigos 4º e nos artigos 6º, tá? No artigo 6º, tá bom? Por quê? Justamente porque o artigo 4º, ele indica, né, para nós quais são as metas da legislação consumerista, quais são os objetivos, né? Onde se quer chegar com essa legislação que é protetiva para o consumidor, tá bom? Então, o artigo 4º, é importante que vocês marquem aí, ele traz tanto os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo, quanto os princípios, e tanto objetivos quanto princípios são de extrema importância tanto para a legislação consumerista, né, para o nosso dia a dia aí, enquanto consumidores, quanto para as provas, essas questões que vocês resolverão aí nos concursos públicos, tá bom, pessoal? Então aqui, artigo 4º da Política Nacional das Relações de Consumo, como eu falei para vocês, objetivos e princípios, extrema importância, tá bom? E o próprio artigo 4º me diz quais são os objetivos. O primeiro deles, atendimento das necessidades dos consumidores, ok? Notem que o CDC diz atendimento das necessidades dos consumidores, tá? Não são meras vontades, são necessidades. Indica justamente que o fornecedor ele precisa olhar para o consumidor como a pessoa que ele é, né? Justamente aí com necessidades muito próprias, né? Se pensamos em relações de consumo, né, que está aí embutida no nosso dia a dia, em todos os momentos, né, desde situações básicas, situações de lazer, por exemplo, até outras muito complexas, como atendimento médico, cirurgias, enfim, né? A relação de consumo está dentro do nosso dia a dia e justamente é necessário que o fornecedor perceba o consumidor enquanto pessoa e atenda às suas necessidades, tá bom? O segundo objetivo aqui, ó, respeito à sua dignidade, saúde e segurança. Vão marcando aí, pessoal, tá? Segundo objetivo, então, respeito à sua dignidade, saúde e segurança. Novamente, reafirma aquele primeiro objetivo ali de atender às necessidades dos consumidores, tá bom? Aqui está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, né? Aquele princípio constitucional que serve aí como parâmetro, como diretriz para toda a nossa legislação, tá bom? É justamente entender a pessoa na sua integralidade, tá bom? O terceiro, a proteção de seus interesses econômicos. E aqui, proteção dos interesses econômicos, na verdade, é bem amplo, né? Desde situações mais simples, que é interessante que o fornecedor ele coloque no mercado produtos e serviços com mais qualidade e, claro, com preços menores, não é mesmo? Isso é uma proteção do interesse econômico do consumidor. Mas também podemos imaginar que aqui está embutido outras situações, como o respeito aos próprios colegas, aos outros fornecedores, né? Justamente respeitando aí a concorrência, porque naturalmente a concorrência ela estimula, né? Estimula o fornecedor a melhorar a sua prestação de serviço, a colocar produtos e serviços no mercado de consumo
mais adequados, mais eficientes, mais seguros e, claro, sempre com preço menor, tá bom? Mais um objetivo é justamente a melhoria na sua qualidade de vida, ou seja, é um objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo melhorar a vida do consumidor. Eu falei para vocês agora há pouco que a relação de consumo está aí no dia a dia do consumidor durante todo o tempo, né? Ela não está limitada àquele momento em que o consumidor está em uma loja pagando por algo que comprou ou está no supermercado passando pelo caixa, né? De forma alguma. A relação de consumo, ela preenche aí todo o dia do consumidor, mesmo em situações em que ele nem percebe, né? É muito comum, cada vez mais comum, inclusive, que o consumidor se depare com publicidades, né, em vários momentos, na internet, na rua, em outdoor, não é mesmo? Ou seja, as relações de consumo, elas estão imbuídas na vida do consumidor. E é claro que é interessantíssimo que sempre se preze aqui pela melhoria da sua qualidade de vida, inclusive na resolução de conflitos, ok, pessoal? Importantíssimo. Não só é importante que o fornecedor disponibilize produtos e serviços adequados e seguros, mas, num segundo momento, se ocorrer algum problema ali de consumo, que o fornecedor ele sane aquele problema com a maior brevidade possível, justamente para não aumentar, né, aqueles danos que aquele problema já gerou na vida do consumidor, tá bom? Bem como transparência e harmonia das relações de consumo. E aqui está intimamente ligado justamente com o princípio que é almejar o equilíbrio da relação de consumo, né? Sabiamente, os autores do anteprojeto do CDC, eles sabiam que a característica básica do consumidor é justamente a sua vulnerabilidade, ou seja, a sua fragilidade diante do fornecedor, tá bom? Justamente por isso, aí nós entramos aqui na parte dos princípios. E eu vou citar para vocês 2 princípios que são de extrema importância para o CDC, tá bom? O primeiro princípio é da vulnerabilidade do consumidor, que está lá no artigo 4º, tá? Inciso 1º. E o outro é o princípio da boa-fé objetiva, também lá no artigo 4º, inciso 3º. O que é a vulnerabilidade? Justamente essa fragilidade, né? Essa limitação que o consumidor tem de armas, inclusive para pleitear o fornecedor algum direito que lhe é devido, tá bom? Princípio da vulnerabilidade, ele fundamenta todo o CDC, né? Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele existe justamente porque o consumidor é vulnerável frente ao fornecedor. E aí, aliado lá ao equilíbrio que eu falei para vocês agora há pouco, né, que é almejado na relação de consumo, é justamente para diminuir, né, para compensar essa vulnerabilidade do consumidor, porque o ideal é que as relações de consumo sejam cada vez mais equilibradas, tá bom, pessoal? Então aqui, princípio da vulnerabilidade, eu deixei aqui para vocês as principais vulnerabilidades que a nossa doutrina traz, tá bom? Que é justamente vulnerabilidade técnica, por exemplo, né? Afinal de contas, o consumidor, ele não tem conhecimentos, não tem expertise para saber aí todos os produtos e serviços disponibilizados no mercado, não é mesmo? Imaginemos situações básicas, alguém que compra uma passagem aérea. Aquele passageiro, no momento em que está ali fazendo a sua viagem aérea, na verdade, ele está confiando, não é mesmo? Ele está confiando que tudo ocorrerá dentro dos propósitos, né? Que ele chegará em segurança ao destino, ou seja, ele tem a confiança, ele acredita, né, que a empresa aérea, ela executou ali todas as manutenções daquele avião, né, que aquela equipe, comissários, piloto que está ali, que está trabalhando, estão todos ali respeitando os horários de trabalho, ok?
princípio da confiança, então, está aqui intimamente ligado a essa questão de vulnerabilidade. E é o que acontece no dia a dia. Quando o consumidor vai a um restaurante, né, vai almoçar em um restaurante, ele consome aquele alimento confiando, né, nos padrões de qualidade e de responsabilidade empregados pelo fornecedor, tá bom? Uma outra vulnerabilidade é justamente essa jurídica ou científica, ou seja, nem sempre o consumidor ele tem pleno conhecimento jurídico ou científico, né, de qualquer tipo de outra atividade, contábil, por exemplo, economia. Isso fica muito evidente em contratos complexos, né, contratos de plano de saúde ou contratos de financiamento, por exemplo, né, quando o consumidor ele vai adquirir o seu imóvel, que ele vai lá e assina aquele contrato, ele não tem realmente um conhecimento jurídico ou científico, né? Porque aqui envolve outras ciências, economia, contabilidade, enfim, para entender realmente a profundidade daquele contrato complexo que ele está assinando, tá bom? Outra vulnerabilidade é essa fática ou socioeconômica, tá bom? Que aí depende da situação concreta, tá? Que vai ser comprovada ali aquela vulnerabilidade, às vezes agravada, do consumidor frente ao fornecedor, né? Essa socioeconômica, por exemplo, fica muito evidente em relação às grandes empresas, a multinacionais, não é mesmo? Porque o consumidor, de forma isolada, teria pouquíssima força para pleitear, né, a reparação dos danos que uma multinacional causar a ele, tá bom? E mais uma aqui, que é a vulnerabilidade informacional, que é aquela prática do nosso dia a dia, né? Que o consumidor ele precisa ter acesso à informação adequada e clara, tanto do produto quanto do serviço que está ali no mercado de consumo, tá bom? O outro objetivo, o outro princípio, né, é o da boa-fé objetiva. O que é a boa-fé? É justamente esses deveres de conduta, né, de lealdade, de respeito à outra parte. É importante, então, que vocês tenham em mente que a boa-fé objetiva ela é esperada de todas as partes, seja consumidor ou fornecedor, tá bom? Da mesma forma, a boa-fé ela é esperada em todos os momentos, seja pré-contratual, seja na fase contratual ou na fase pós-contratual, tá bom? Justamente por isso, ela nem necessita estar expressa no contrato, porque é algo tão básico, né? Se esperar a boa-fé da outra parte, que é desnecessário, é dispensável que ela esteja expressa em um contrato de consumo, tá bom? Justamente a boa-fé, ela respeita aquela expectativa que é legítima da outra parte, tá bom, pessoal? E aí, eu fiz aqui para vocês uma diferenciação, uma dica muito básica que é importante para a prova de vocês. Vamos até acompanhar aqui pela tela, que é a diferença de vulnerabilidade e hipossuficiência. Vamos aqui para a tela. Olhem só. Vulnerabilidade e hipossuficiência. Eu deixei essa dica aqui porque ela é muito importante para vocês, tá bom? Justamente porque é muito natural que o examinador ele misture a vulnerabilidade com a hipossuficiência, mas são coisas distintas, tá bom? Como eu falei para vocês agora há pouco, a vulnerabilidade, pessoal, ela é comum a todos os consumidores, tá bom? Todos os consumidores são vulneráveis, sem exceção, hein? Não existe exceção para a vulnerabilidade, é uma presunção absoluta, tá bom? Basta ser consumidor para ser vulnerável, tá bom? É algo comum a todos e é uma regra aqui de direito material, tá? Encontramos aqui, artigo 4º, inciso 1º, tá bom? Lembrando então que a vulnerabilidade, ela não depende necessariamente de situação econômica, tá bom? Nem de qualquer outra circunstância, já que ela é comum a todos os consumidores, tá bom? Já a hipossuficiência tá lá no artigo 6º,
Inciso 8º, tá? Artigo 6º, como eu disse no comecinho da aula para vocês, trata dos direitos básicos do consumidor, tá bom? A hipossuficiência, ela não é comum a todos os consumidores, tá bom? Ela é uma circunstância de alguns consumidores em uma situação específica e ela é uma regra de direito processual. Então, aqui, ó, importante essa distinção, tá bom? Vulnerabilidade é regra de direito material, hipossuficiência é regra de direito processual. Vulnerabilidade é comum a todos os consumidores, hipossuficiência somente alguns consumidores são hipossuficientes, tá bom? Portanto, em suma, pessoal, todos os consumidores, eles são vulneráveis, ok? Todos são vulneráveis, mas nem todos são hipossuficientes, tá bom? Gravem aí, então, essa mensagem que todos os consumidores são vulneráveis, mas nem todos são hipossuficientes, tá bom? Como essa questão cai muito em prova, eu trouxe aqui 2 questões de concurso para a gente resolver, justamente para vocês entenderem a sutileza do examinador, tá? E a importância de você distinguir vulnerabilidade e hipossuficiência. Então, aqui, primeira questão. O reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no mercado de consumo, a racionalização e a melhoria dos serviços públicos constituem princípios expressos da Política Nacional das Relações de Consumo. Bom, os princípios, então, como vocês sabem, estão lá no artigo 4º, ok? Política Nacional das Relações de Consumo, eu encontro nos artigos 4º e 5º, tá bom? Primeira informação. Aí me diz, então, que a hipossuficiência do consumidor é um princípio expresso da Política Nacional das Relações de Consumo. E aí o que eu tenho para falar para vocês? Vocês perceberam que o examinador ele colocou aqui que a hipossuficiência é um princípio expresso na Política Nacional das Relações de Consumo. Errado, ok? Na verdade, a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é o princípio expresso lá no artigo 4º na Política Nacional das Relações de Consumo. Então, o examinador ele trocou de forma sutil vulnerabilidade por hipossuficiência. Mas aí eu já aproveito para fazer mais uma dica aqui, uma observação importante para vocês, tá bom? Por quê? Vulnerabilidade é um princípio, ok? Indiscutivelmente, tá lá no artigo 4º, né? Nos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo. A hipossuficiência, ela não é um princípio da Política Nacional das Relações de Consumo. A hipossuficiência está lá no artigo 6º, inciso 8º, ou seja, ela é um direito básico do consumidor e vamos ver daqui a pouco sobre isso, tá bom? A hipossuficiência, portanto, não é um princípio do artigo 4º. Muitos doutrinadores tratam a hipossuficiência de forma acadêmica como um princípio. Portanto, se vocês se depararem com uma questão de prova que diz que a hipossuficiência é um princípio das relações, da Política Nacional das Relações de Consumo, a resposta é errada. Ela não é, tá bom? Ela não está no artigo 4º. Mas se o examinador disser que ela é um princípio, né? Entendendo-se aí que ela é um princípio de forma geral, aí sim, né? Porque parte da doutrina trata a hipossuficiência como um princípio, mas desde que não seja um princípio expresso lá da Política Nacional das Relações de Consumo, tá bom? Então, voltando aqui para a questão, pessoal. A questão, então, aqui, ela está errada, porque diz que a hipossuficiência, tá? E não seria hipossuficiência, seria, então, vulnerabilidade. O examinador trocou aqui as palavras, a questão está errada. Mais uma aqui. Por ser os princípios da hipossuficiência e da vulnerabilidade conceitos jurídicos, pode-se afirmar que todo consumidor vulnerável é logicamente hipossuficiente.
Bom, então tá me afirmando aqui, primeiramente, que a hipossuficiência é um princípio. Como eu disse para vocês, aqui não está afirmando que é um princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, ok? Então, tudo bem, tá? Então, me diz que a hipossuficiência é um princípio e afirma aqui que todo consumidor vulnerável é, logicamente, hipossuficiente. A questão está errada, não é mesmo? Como eu falei para vocês, todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente, tá bom? A questão está errada, então, por causa disso aí. E aí nós passamos para o artigo 5º. O que traz o artigo 5º? Justamente os instrumentos da Política Nacional das Relações de Consumo, tá bom? Basta, então, aqui no artigo 5º vocês fazerem uma leitura, tá, desse artigo 5º. O que ele me traz? Justamente quais são os instrumentos para que a política seja executada. Esses instrumentos são, por exemplo, Defensoria Pública, Ministério Público, tá bom? Específicos aqui na área, especializados em direito do consumidor, tá bom? Juizados especiais ou várias varas cíveis especializadas em direito do consumidor, tá bom? São todos aí instrumentos da Política Nacional das Relações de Consumo. Então, leiam aí o artigo 5º para vocês identificarem cada um deles e terem a noção de que eles são instrumentos, tá bom? Isso é matéria de prova, tá bom? Muitas questões perguntando justamente quais são os instrumentos das relações de consumo. Importante vocês acompanhar o artigo 5º. E aí, então, vamos para o próximo artigo, que é o 6º. O artigo 6º, ele me traz os direitos básicos do consumidor, tá bom? E eu já adianto para vocês que esse artigo 6º, ele é meramente exemplificativo, tá bom? Ele institui ali o patamar mínimo de direitos do consumidor, né? Justamente por isso que ele é específico, ele diz que são direitos básicos do consumidor. Ou seja, é claro que existem vários outros direitos do consumidor, mas aqui o artigo 6º, ele fez questão de disciplinar aqueles que são os principais, tá bom? E dentre esses principais, eu trouxe aqui para vocês, elenquei para vocês aqui, aqueles que são mais cobrados nas provas de concursos, porque esses aqui são de extrema importância que vocês entendam, tá? E fixem aí na memória. Então, vamos acompanhar aqui pela tela. Olha só, direitos básicos do consumidor, artigo 6º. Olha só, o primeiro, então, primeiro inciso. É um direito básico do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, ok? Então, produtos perigosos ou nocivos. O que me diz esse inciso primeiro, então, aqui? Que é um direito básico do consumidor a proteção contra os produtos nocivos, contra os produtos perigosos. É importante que vocês leiam esse inciso em conjunto lá com o artigo 8º, tá? E também o artigo 9º, tá? Artigos 8º e 9º. Por quê? Porque fala justamente sobre esses produtos, né, nocivos, produtos perigosos, né? O consumidor, né, qual é o ideal? Que no mercado de consumo não existam produtos ou serviços nocivos ou perigosos. Mas o artigo 8º deixa claro que existem produtos que sim, são perigosos, que são nocivos e que estão no mercado. Mas a periculosidade deles é conhecida, né? É uma periculosidade que é inerente. Por exemplo, objetos cortantes são perigosos, combustível é perigoso, é nocivo, né? Pesticidas também são perigosos, são nocivos. Mas a periculosidade desse tipo de produto é conhecida, tá bom? O que não pode, então, é extrapolar essa previsibilidade, tá bom, pessoal? Então, voltando aqui para o inciso primeiro, então, é um direito básico do consumidor, essa proteção, tá? Da vida, saúde e segurança. Lembrando, então, de ler em conjunto lá com o artigo 8º, tá? Para enriquecer o conhecimento de vocês. Artigo 9º também,
que é interessante, tá bom? E aí vamos para o terceiro inciso, que fala sobre, é um direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como conhecer os riscos que aqueles produtos apresentem, tá bom? Então, olha só, notem que a informação ela é qualificada, tá bom? Não basta uma mera informação. O consumidor tem o direito básico de ter uma informação adequada e clara, tá bom? Então, é importante que o fornecedor ele zele por esse direito à informação, tá bom? Intimamente ligado aqui também ao princípio da boa-fé objetiva, não é mesmo? O princípio da transparência. O consumidor, ele precisa ter a informação sobre aquele produto, sobre aquele serviço que ele está adquirindo, justamente para utilizar da melhor forma, né? Até mesmo para saber se ele pode utilizar aquele produto. E aí eu já faço também mais uma complementação para vocês ligada aqui a esse direito à informação, que é justamente sobre a RDC número 26 de 2015 da Anvisa. O que essa RDC trata? Essa resolução trata sobre a rotulagem obrigatória dos alimentos alergênicos, tá bom? Uma grande vitória do consumidor aí então, e vocês podem notar nos rótulos dos produtos dos alimentos, tá bom? Industrializados, que agora consta essa informação sobre a presença de alergênicos, aqueles que têm a informação obrigatória, tá bom? Essa RDC número 26 de 2015, ela traz lá quais são esses alergênicos de informação obrigatória, e são alimentos básicos, comuns do dia a dia, né? Ovo, trigo, leite, crustáceos, por exemplo, né? Alimentos que são totalmente inofensivos para a maior parte das pessoas, mas que para aquela população que apresenta alergia alimentar, esses alimentos simples do cotidiano, eles são altamente nocivos, né? São prejudiciais, tanto à saúde, quanto à segurança ou até à própria vida do consumidor, né? Essas informações, elas não constavam nos rótulos dos produtos alimentícios, tá bom? Mas desde julho de 2016, todos os alimentos que são fabricados ou importados aqui para o Brasil obrigatoriamente precisam trazer essa informação. Então, quando vocês pegarem aí um produto, um alimento industrializado, vocês vão perceber que abaixo ali dos ingredientes básicos existe em negrito, tá? Em caixa alta, essa advertência. Por exemplo, se o consumidor compra um pacote de biscoito e naquele biscoito contém ovo, contém leite, contém trigo, obrigatoriamente virá essa advertência. Alérgicos, contém leite, contém ovo, contém trigo ou qualquer um daqueles 18 itens de informação obrigatória, tá bom? Então, é uma novidade aí em direito do consumidor, é uma novidade para a nossa sociedade, para todos nós enquanto consumidores. E como é novidade, né, provavelmente começará a ser cobrada aí nas provas, principalmente porque a Anvisa está regulamentando aí várias questões em relação aos rótulos dos produtos e, em relação aos rótulos dos alimentos industrializados, tá bom, pessoal? Então, atenção à RDC 26, voltando aqui para os direitos básicos do consumidor, mais uma informação aqui importante, olha só, em relação aos tributos incidentes, tá bom? Deixei até marcadinho aqui para vocês, por quê? Porque foi a redação dada aqui pela Lei 12.741 de 2012, tá? Ou seja, desde 2012, um direito básico do consumidor a informação sobre os tributos incidentes ali naquele produto, tá? Que ele compra. Só que, pessoal, vocês precisam ter atenção ao seguinte fato. Os examinadores, eles costumam cobrar, e isso cai muito em prova, tá bom? Tributos já está caindo bastante em prova, mas os examinadores, eles costumam dizer que é obrigatório que
a indicação desses tributos esteja ali na etiqueta ou ali na prateleira, e não é isso, tá bom? A Lei 12.741, ela diz justamente que é obrigatório que haja a indicação, tá, do percentual aproximado, onde? Lá na nota fiscal, tá? Ou no documento fiscal equivalente, tá bom? A obrigação, então, para que exista essa informação sobre os tributos incidentes, não é que ele seja disponível lá na etiqueta ou na prateleira, tá bom? Não é isso. Então, aqui, ó, nota fiscal ou documento fiscal equivalente, atentem aí para essa questão, porque ela é cobrada em prova, e o examinador aí, justamente usando desses artifícios, tá bom, pessoal? Mais um direito básico do consumidor aqui no inciso 4º, tá? Ele trata, então, da proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, tá? Publicidade enganosa e abusiva, elas estão dispostas lá nos artigos 36, 37 e 38, tá bom? Eles serão estudados à frente. Por hora, basta vocês entenderem que o consumidor ele tem um direito básico de proteção contra publicidade enganosa e abusiva, quanto os métodos comerciais coercitivos ou desleais, tá bom? E contra as práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, tá bom? E aí vamos continuar aqui mais alguns direitos básicos do consumidor para encerrarmos a nossa aula, tá? Vamos ver mais alguns direitos que, como eu disse para vocês, são os mais cobrados aí nas provas, tá bom? O inciso 6º é um direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Portanto, olha só, é um direito básico a efetiva prevenção e reparação, tá bom? O que o efetivo aqui me indica? Me indica justamente que não há uma tarifação sobre a obrigação de reparar, tá bom? A partir do momento em que uma ação ou uma omissão do fornecedor cause algum dano ao consumidor, o fornecedor estará obrigado a reparar efetivamente, ou seja, integralmente, aquele prejuízo que ele causou ao consumidor, seja prejuízo moral, prejuízo material, prejuízo estético, tá bom? A reparação, então, é integral. Justamente aqui, então, nós encontramos o princípio da reparação integral, o princípio da ampla reparação, tá bom? E notem também que o que é interessante aqui? A efetiva prevenção, ou seja, o ideal é que o fornecedor ele haja preventivamente, justamente para evitar que um dano seja causado ao consumidor, tá bom? Essas posturas preventivas, elas são o desejado, né? Mas, infelizmente, em algumas situações concretas, nós sabemos, né, que ação ou omissão do fornecedor realmente causa um dano ao consumidor. E nesse caso, né, se aquela ação preventiva falhou ou não existiu, entra então essa segunda ação, que é reparar aquele dano causado, tá bom? Então, voltando aqui, ó, efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Portanto, aqui, ó, isso aqui também reforça, pessoal, justamente a participação do Ministério Público nas ações envolvendo relação de consumo, tá bom? Justamente por esse caráter aí coletivo, difuso, né, totalmente distribuído aí na nossa sociedade, que as relações de consumo ocuparam no nosso dia a dia, tá bom? Mais um inciso, que é o 8º, ele traz aqui que é um direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil
a alegação ou quando for hipossuficiente o consumidor segundo as regras ordinárias de experiência. Então, aqui, olha só, lembrem que eu falei sobre a hipossuficiência, né? Então, a hipossuficiência está aqui, né? É um direito básico do consumidor que está aqui elencado no artigo 6º, inciso 8º, tá bom? A hipossuficiência, como eu falei para vocês, é de direito processual, por quê? Porque ela possibilita aqui, ó, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tá bom? Assim, por quê? Porque existem situações muito técnicas, por exemplo, um consumidor que precisa provar que ele não fez algumas ligações para o exterior, né? Por exemplo, mas a operadora que tem nesse controle do estoque de ligações, nesses casos específicos aqui, ó, poderá haver a inversão do ônus da prova, tá bom, pessoal? E para finalizar, vamos ver aqui o parágrafo único. O parágrafo único, eu já adianto para vocês que ele foi inserido no CDC aqui em 2015. Então, observem se o CDC de vocês está atualizado, tá? O parágrafo único, então, ele fala sobre a informação, né, de que trata o inciso 3º, ou seja, aquela informação que deve ser adequada e clara, tá? A informação, então, deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, tá bom? Observado o disposto em regulamento. Então, o parágrafo único aqui, interessantíssimo, foi incluído em 2015 e já cai em prova, tá bom? Pessoal, é justamente o direito à informação voltado especificamente aqui para as pessoas com deficiência, né? Demonstrando justamente essa preocupação na inclusão social que deve sim ocorrer, principalmente no mercado de consumo, né? Afinal de contas, todas as pessoas são consumidoras, todas as pessoas estão aí expostas a produtos e serviços que os fornecedores disponibilizam no mercado de consumo, tá? Então, nada mais justo que essas informações sejam acessíveis às pessoas com deficiência, mesmo porque é impossível imaginar uma sociedade que queira realmente se desenvolver sem pensar em medidas de inclusão, tá bom, pessoal? Então, em suma, finalizando aqui a nossa aula de hoje sobre a Política Nacional das Relações de Consumo e Direitos Básicos do Consumidor, os artigos 4º, 5º e 6º são importantíssimos. E mais, vocês precisam entender justamente o que é princípio, o que é objetivo, o que é instrumento e o que é direito básico do consumidor. Por quê? Porque o examinador, na hora da prova, ele mistura tudo isso. Ele diz que é um princípio, algo que é objetivo, ou diz que é um instrumento, algo que é um direito básico do consumidor. Então, é importante que vocês façam essa divisão aí na mente de vocês, o que é princípio, objetivo, instrumento e direito básico do consumidor, tá? Como eu mostrei para vocês, né, quando o examinador de forma sutil aí troca vulnerabilidade por hipossuficiência, então fiquem atentos a esses detalhes, tá bom? Essa parte da matéria é de extrema importância aí para as provas de vocês, tá bom? Então, finaliza a nossa aula de hoje. Agradeço a companhia e até o nosso próximo encontro.